as serpentes ardentes e a serpente de metal. Números, capítulo 21, versículos de 5 a 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui, nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pantão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés, e disse: Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Novamente, o povo de Israel murmura contra a situação de sofrimento existente. Nesta ocasião, ele afirma que o pão oferecido pelo Senhor era de qualidade fraca e sabor ruim, e mais uma vez o Senhor castiga-os, utilizando-se de serpentes. O mais interessante está na maneira que o Senhor propõe a cura para a mordida da serpente venenosa. Uma simples olhada para uma escultura em metal na forma de uma serpente garantiria a sobrevivência contra os efeitos mortais do veneno das serpentes, que o próprio Javé colocara no meio do seu povo. Novamente o Senhor se utilizava de um objeto para realizar mais um dos seus milagres. Para muitos religiosos, essa passagem nada mais é que uma figurativa comparação dessa serpente na haste, com Jesus Cristo na cruz, baseados em João capítulo 3, versículos 14 e 15. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, vejamos o que fez Ezequias, em 2 Reis capítulo 18, versículo de 1 a 4. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. Então, o que João provavelmente quis dizer aqui, Jesus seria posto no madeiro da mesma forma que a serpente, porém seu propósito seria outro, de libertação da idolatria a falsos deuses. A frase assim importa. Condiciona uma situação de necessidade, portanto e se fez necessário que Jesus fosse posto da mesma forma que a serpente, no madeiro, para que o povo não continuasse em erro, servindo de exemplo, tanto para os judeus, como para toda a humanidade, da necessidade de se voltar para o verdadeiro Deus. Na cruz, Jesus se coloca no lugar da serpente, em grandiosa oposição ao seu poder maligno, e representa a verdadeira cura, de maneira espiritual, livrando a humanidade dos seus pecados e ofertando a salvação aos que cultivassem a fé em Deus, seu Pai, e não simplesmente uma cura do corpo físico. O símbolo de medicina é o bastão de Esculápio, deus grego da medicina. Em seus templos era criado serpentes consideradas sagradas, que curavam quase todas as doenças. Uma lenda sobre Hipócrates conta que uma cobra enrolou-se no seu cajado e teria tentado picá-lo. Ele olhou para a serpente e disse: Se queres me fazer mal, de nada adiantará que me firas, pois tenho no corpo antídoto contra a tua peçonha. Se estás com fome, te alimentarei. Então, ele pegou a taça onde fazia misturas de ervas medicinais, colocou o leite e ofereceu à serpente. Esta desceu do cajado, enrolou-se na taça, e bebeu o leite. Dessa lenda, criaram-se o símbolo da farmácia, a cobra envolvendo a taça,
E o símbolo da medicina, 2 cobras envoltas no bastão de Hermes. 2 cobras se entrelaçando também é uma forma simbólica da representação do DNA humano. Portanto, podemos fazer uma grande analogia entre o episódio no deserto e a história mitológica de Asclépio, que possuía o poder da cura, e até mesmo de ressuscitar, sendo por isso morto com um raio enviado por Zeus. Seu símbolo remete ao poder curativo da serpente, em que o seu veneno tinha o domínio da vida e da morte. A deusa Atena teria lhe dado o sangue mágico da Górgona. Monstros femininos com cabelos de cobra, a famosa Medusa, que podia transformar tudo vivo que via em pedra. Assim, o sangue que corria pelo seu lado esquerdo podia tirar a vida de alguém, e o do seu lado direito ressuscitava os mortos. A serpente de bronze ainda foi adorada por 700 anos pelos israelitas e acabou por desviar Israel à apostasia. Os israelitas tinham uma grande facilidade em colocar as graças divinas acima do seu Deus, como neste exemplo. Juízes capítulo 8, versículo 27. E fez Gideão, disso, um éfode, manto ou xale, roupa sacerdotal, e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Porém, também é muito estranho que o Senhor se utilize dessa imagem para impor uma submissão, uma obediência, uma adoração. Desde o início, a serpente é símbolo do mal. Em Gênesis, a serpente aparece enrolada ao redor da árvore da vida, e leva o homem à perdição. Porém ela não é mais vista como um poder negativo e destrutivo, que provocou a expulsão do paraíso. Ela subverte-se em poderes de cura e vida. Como seria possível entender que o Senhor tenha provocado essa situação? O ser que criara a situação da primeira imagem, a serpente do Éden, seria o mesmo da serpente de metal no deserto. É preciso lembrar que Javé já tinha realizado um ato que fazia referência a um bastão e uma serpente, em Êxodo capítulo 4, versículo 20. Simbolicamente, tudo isso é muito estranho. E o Senhor lhe disse: o que você tem em suas mãos? E este respondeu: um bastão. E foi-lhe dito para pôr o bastão no chão. O bastão estava no chão, e transformou-se em serpente, e Moisés cobriu antes. E o Senhor disse a Moisés: põe a mão sobre ela e pegue-a pela cauda. E ele pôs a mão sobre ela e a pegou pela cauda, e ela transformou-se em um bastão em sua mão.